Saudações, senhores e senhoras, alunos e alunas. Este é o 9º capítulo do nosso videolivro de matemática do 3º ano do ensino médio. Espero que os senhores aprendam muito com nossos videolivros, todo ele criado dentro do padrão da Base Nacional Comum Curricular. Senhores, por favor, se inscrevam no nosso canal. Quando se inscreverem, clique no sininho para receberem notificações. Um like também nos ajuda muito. Desejo a todos que tenham bons estudos. Nós vamos falar nesse capítulo de polinômios e equações algébricas. Frequentemente, os jornais e telejornais noticiam a importância do sistema financeiro na economia mundial. Quando falam das bolsas de valores, fechando em alta ou em baixa, das relações comerciais entre nações, das crises financeiras, entre outros assuntos. A matemática tem uma importância fundamental nessas notícias, pois existem muitas aplicações matemáticas na economia. Por exemplo, no mundo dos negócios, as pessoas devem ter conhecimento sobre a lei da oferta e da procura, é a demanda. Quando determinado produto é muito procurado no mercado, ele passa a ser fabricado em maior quantidade para atingir a demanda. Quando a oferta supera a procura, o preço tende a diminuir para que a venda aumente. No entanto, se a procura é maior do que a oferta, o valor do produto aumenta. E tudo isso se encaixa dentro de uma equação algébrica. Por exemplo, dentro da economia, a gente usa cálculos logarítmicos em funções logarítmicas. É isso que a gente vai estudar nesse capítulo. Então, vamos lá. A função mais simples, que representa a relação existente entre a quantidade oferecida e o preço do produto, é uma função polinomial do primeiro grau. A lei de formação dessa função polinomial é chamada polinômio. Os polinômios têm várias aplicações, não só na economia, mas também na física, como diversas explicações da cinemática, descrição dos movimentos dos corpos. Na medicina, com o cálculo da velocidade do fluxo sanguíneo no interior das veias arteriais. Lei de Pauli. Na criptografia, com logaritmos computacionais que utilizam polinômios, pode estudar formas técnicas que possibilitam cifrar uma mensagem, entre outros assuntos. Então, agora a gente vai definir. Na resolução de problemas, é comum ocorrerem situações em que a leitura e a compreensão do enunciado nos leva a formular expressões e equações que nos ajudam a resolver problema. Imagine, por exemplo, em determinados problemas, os enunciados que levam as seguintes figuras às suas dimensões. Eu tenho um lado de um retângulo x mais 3, o outro lado é x. Eu tenho um cubo, que cada lado dele vale x, né? Eu tenho outro cubo que cada lado vale x mais 2. Então, qual que é a área do retângulo? É base vezes altura, x vezes x mais 3. A área do cubo é x vezes x vezes x, que é x ao cubo. O próprio nome já indica isso. E o cubo que tem x mais 2 de aresta? Nós já sabemos que é x mais 2 vezes x mais 2, que é x vezes x mais 2. Isso nada mais é do que x mais 2 ao cubo. Então, são frações algébricas, são equações algébricas formadas por polinômio que nos dá a condição de calcular a área dessas figuras, ok? Finalizando a definição, os polinômios são expressões algébricas formadas por números coeficientes, chamados de coeficientes, e de letras, que é chamado de partes literais. As letras de um polinômio representam os valores desconhecidos da expressão. Por exemplo, 3ab mais 5, ninguém sabe o valor de a e b, x ao cubo mais 4xy, menos 2x ao quadrado, y3, 25x ao quadrado menos 9y2. Cada função polinomial associa-se a um único polinômio, uma expressão polinomial, e vice-versa, de forma que não há confusão em nós referirmos indistintamente às funções polinomiais ou aos polinômios. Exemplo, p de x é 5, é um polinômio de grau zero. P de x igual a 2x mais 1 é um polinômio de primeiro grau. P de x igual a x ao quadrado menos 5x menos 6 é um polinômio de segundo grau, como a gente viu no ensino fundamental. O grau de um polinômio
é o maior grau da parte literal que tem neste polinômio, ok? Valor numérico de um polinômio. Dado um polinômio p de x, temos que seu valor numérico é tal que se x for igual a A, é um valor que se obtém substituindo x por A, onde A pertence ao conjunto dos números reais. Dessa forma, concluímos que o valor numérico de P de A corresponde a P de x, onde x é igual a A. Por exemplo, dado o polinômio 4x ao quadrado menos 9x, é um polinômio. Então, temos que seu valor numérico para x igual a 2 é calculado da seguinte forma: P de x igual a 4x ao quadrado menos 9x. P de 2, no lugar de x, eu escrevo 2. Então, vai ficar 4 vezes 2 ao quadrado, menos 9 vezes 2. Fazendo as nossas continhas, P de 2 é 4 vezes 4, menos 18. P de 2 é 4 vezes 4, 16, menos 18. P de 2 é igual a menos 2. É assim que a gente calcula o valor numérico de um polinômio. É substituindo na parte variável o valor que foi pedido, ok? Vamos tratar agora de igualdade de polinômios. Seja dois polinômios P e Q de x, para que ambos sejam iguais, os coeficientes dos termos devem ser iguais. Condição suficiente. O valor numérico de ambos deve ser iguais para qualquer valor de x. Sejamos ali, P de x igual a x ao quadrado menos 5x menos 1. E Q de x igual a mais b, que multiplica x ao quadrado, mais a menos b, que multiplica x menos 1. Supondo que os polinômios sejam iguais, calcule a e b. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que dizer o seguinte: para que eles sejam iguais, né, ou coincidentes, eu tenho que dizer que exatamente os coeficientes de x2, tanto do da esquerda como do da direita, escrever iguais. P de x2 menos 5x menos 1 e Q de x igual a supondo que eles sejam iguais. Então, está ali, x2 mais 5x menos 1 é igual a mais b, x ao quadrado, mais a menos b, x menos 1. Então, eu posso dizer que a mais b é igual a 1. A mais b é o coeficiente do x2 e na direita. E 1 é o coeficiente do x2 na esquerda, no p de x. Ele é igual a 1. A mesma coisa acontece com A menos B igual a quanto? A 5, porque A menos B é o coeficiente x e o 5 é o coeficiente de x também. Resolvendo esse sistema, que é um sistema de equação do primeiro grau, quando a gente soma, elimina-se o B. 2A é igual a 1 mais 5, 6, 2A é igual a 3. A é igual a 3, porque se 2A é igual a 6, dividindo ambos os lados por 2, temos A igual a 3. Se A é igual a 3, eu vou na outra função, A mais B igual a 1. No lugar de A, eu coloco 3. 3 mais B igual a 1. B igual a 1 menos 3, B igual a menos 2. Então, o valor de A e de B é 3 e 2. O C não precisa se preocupar, porque eles já são iguais naturalmente. Bacaninha? Então, vamos para o próximo. Um exemplo de exercício é: dados P de x igual a menos 2A mais B mais 1x ao quadrado, mais menos A mais 3B mais 2x, calcule os valores de A e B para que P de x seja identicamente nulo. Então, o que eu quero dizer? Qual é o valor de x para que aquilo ali seja zero, correto? Então, para que P de x seja identicamente nulo, seus coeficientes devem valer zero. Concordam comigo? Muito bem. Então, vamos colocar ali, ó, 2A menos B mais 1 igual a zero. Também nós podemos dizer que menos 3A mais 3B mais 2 tem que ser igual a zero. Então, se ali for zero, isso aí vai ser nulo. Legal? Então, vamos resolver um sistema ali, né? Para poder resolver, eu tenho que alterar a equação de baixo. Alterar não, né? Colocar equivalente, mas de forma que lá fica menos 2A para mim poder anular com A. Então, eu multiplico por 2, que lá já é menos A. Então, eu vou ter menos 2A mais 6B, né? Multiplica por positivo, mais 4. Então, vendo vocês que agora eu não alterei a equação, porque eu multipliquei tanto na direita como na esquerda por 0, por 2, né? 2 vezes 0 é 0. Então, aí o que aconteceu? Agora eu posso somar 2A com menos A, cortou. B, menos B com 6B, mais 5B, 1 mais 5, 4. 5B mais 5 é igual a 0. 5B é igual a menos 5, dividindo ambos os lados por 5.
B é igual a menos 1. Se B é menos 1, no lugar de B eu escrevo menos 1. 2A menos B mais 1 é 2A menos, o B não vale menos 1, coloquei entre parênteses, porque a gente vai ter que colocar quando aparece menos, né? Ensinei para vocês isso, está no ensino fundamental. Então ficou 2A, menos vezes menos mais 2, porque eu tenho, vai ficar 1 mais 1, né? Igual a 0. Somando, subtraindo 2, somando 2 ambos os lados, né? O dividindo por 2, somando 2, 2A mais B é igual a 2. Somando 2, 2A é igual a... Tem que tirar 2, né? Para poder anular ali. Eu tiro lá, tirando 2, ficou 2A igual a menos 2, né? 0 menos 2, menos 2. Dividindo ambos os lados por 2, vai ficar A igual a menos 1. Tem A igual a menos 1 e B também menos 1. Raiz de um polinômio. A raiz de um polinômio é o valor de x, que anula o polinômio, ou seja, faz com que o valor do polinômio seja igual a 0. A raiz de um polinômio pode ser um número real, racional ou irracional ou imaginário. Para encontrar as raízes de um polinômio, é possível utilizar o teorema das raízes racionais, que indica como identificar as raízes racionais de uma equação polinomial. Exemplo: sabendo que menos 3 é raiz de P de x, x ao cubo menos 4x ao quadrado menos ax mais 48, calcule o valor de A. Se menos 3 é raiz, presta atenção, se menos 3 é raiz é porque ele anula o polinômio. Porque vocês lembram lá na equação de segundo grau, quando nós aprendemos a resolver? No nono ano, fizemos bastante exercício lá no primeiro ano, no segundo, e aqui no terceiro também, aquelas raízes da equação de segundo grau que a gente usa, Bhaskara, soma produto, todas aquelas possibilidades de resolução, a x' e x2' são os números que zeram a função. Então, é o mesmo caso nosso aqui. Sabendo que menos 3 é raiz, quer dizer, menos 3 zera aquela função. Muito bem. Então, P de x é x. Então, no lugar é x3 menos 4x menos ax mais 48. Calcule o valor de A. Se P de x ali e menos 3 é raiz, então menos 3, se eu substituir ali, vai ter que dar zero. Então, se menos 3 é raiz, o P de x de menos 3 é igual a zero. Então, vamos colocar menos 3 no lugar de x. Vai ficar menos 3 ao cubo, menos 4 vezes menos 3 ao quadrado, menos A, que multiplica menos 3, mais 48 igual a zero. Resolvendo a equação, eu tenho menos 3 ao cubo, dá menos 27. Menos 3, 3 ao quadrado, 9 positivo, vezes menos 4, menos 36. Menos 3A, mais 48 igual a zero. Agora é só resolver essa equação do primeiro grau. Vamos somar os termos semelhantes. Menos 27, menos 36... dá menos 63 mais 3A mais 48. Continuando a somar, menos 63 com mais 48 dá menos 15 mais 3A igual a zero. Eu vou somar 15 de ambos os lados. Teremos, então, 3A igual a 15. Vou dividir ambos os lados por 3. 3A dividido por 3. 3A dividido por 3 dá A. E 15 por 3 dá 5. Então, A é igual a 5. Se A for igual a 5, P de menos 3 é raiz. Bacana? Inteligente esse exercício. É bom que a gente vai acostumando, vai ter muita coisa disso aí, hein? Exemplo 2. Então aproveita essa paradinha para a gente conversar um pouco. Não esqueça de se inscrever no canal aí, gente. Se o pessoal está assistindo meus vídeos, mas não está se inscrevendo, não está dando aquele like bacana, vamos lá? Então vamos. Exemplo 2. O polinômio P de x3 mais ax2 mais bx admite as raízes 6 e 1. Calcule os coeficientes A e B. Então, esse polinômio admite duas raízes. Ele quer saber o P de A e o P de B. Então, no lugar, ele quer saber quanto que é o valor de A para que isso seja verdade, né? Fazer o P de 6, 6 ao cubo, mais A, os dois têm que ser raiz ao mesmo tempo, hein? Você viu o enunciado? O polinômio x3 mais ax2 mais bx admite 6 e 1. Calcula os coeficientes de A e de B. Então, vamos saber quanto que vale A e quanto vale B. Fazer P de 6, então vamos substituir 6 no lugar de x. Eu tenho 6 ao cubo mais A vezes 6 ao quadrado mais 6B. Muito bem. Fazendo as continhas, dá 216 mais 36A mais 6B, igual a zero. Então, vendo ali, ó, 36A mais 6B, eu vou subtrair 216 de ambos os lados, né?
Então, subtrair ficou igual a menos 216. Sumiu do lado esquerdo e apareceu negativo do lado direito. Agora, eu posso simplificar isso tudo aí, ó, por 6, né? Dá 36 mais 6b menos 36. Bacana? Simples ali. Anotei ali. Agora, nós temos aqui que A mais B é menos 1. Por que A mais B é menos 1? Vamos substituir 1 na função? Substitui 1 na função, vocês vão achar que A mais B é igual a menos 1. Basta você falar, vai dar 1 ao cubo, mais 1 vezes ao quadrado dá 1, mais 1 ao quadrado dá 1, mais 1 vezes B. Colocando 1 ali, ó, dá para fazer de cabeça, tá vendo? Dá para fazer de cabeça. Então vai ficar 1 ao cubo, correto? Ficou 1. Beleza? Aí ficou mais 1 vezes A, mais 1 vezes B. A mais B, 1 estava somando, eu subtraí um de cada lado, ficou menos 1 do lado de lá. Bacaninha? Feito isso agora, nós temos um sistema. Eu estou falando isso para vocês, que eu fiz assim dessa forma, se vocês façam o P de 1, vocês vão ver, igual eu fiz o P de 6, vocês vão compreender no que eu estou falando. Que em prova de concurso a gente tem que ser hábil assim, tá? Então vamos aprendendo aí? Então vamos. Agora eu vou multiplicar tudo por menos 1, porque eu consigo anular o B. Concorda comigo? Multiplicando a segunda função, segunda equação, né? 6A mais B é menos 36, menos A menos B igual a 1. Somo B, a primeira com a segunda, eu tenho 6A menos A dá 5A, igual menos 36 mais 1, 35. Aí eu vou dividir tudo por 5, né? A é igual a menos 7. Aí eu vou na outra função, substituo o valor de A, 6 vezes menos 7 mais B é igual a menos 36. Menos 42 mais B é igual a menos 36. Vou somar 42 de ambos os lados. Então, B ficou B porque zerou no lado esquerdo. Menos 36 mais 42, A é menos 7, menos 36 mais 42 dá 6, B é 6. Ok? Então, peguem isso aí, ó. Agora, o P de 1 eu não fiz, não foi esquecimento, não. É para mostrar para vocês têm que fazer o P de 1, vou deixar para os senhores fazer, tá? P de 1 é colocar 1 no lugar de x. 1 ao cubo, 1. X ao quadrado vezes A, B vezes x1. Ficou A mais B igual a menos 1. Bacana? Então, vamos para o próximo. Operações com polinômios, né? Vamos dar uma relembrada lá do 7º e 8º ano? Para somar dois polinômios, devemos somar os coeficientes dos termos do mesmo grau, ou seja, os termos semelhantes. Quando falar termo em algum dos polinômios, devemos completar. Quando faltar, por exemplo, se eu tenho um tem x3, o outro não tem, eu coloco 0x3. Eu tenho um exemplo disso aí. Quando aparecer isso, né? Devemos completar o coeficiente de zero. Dados o A de x igual a 7x3 mais 2x menos 5x, B de x igual a 2x3 menos x2 mais 7x, C de x igual a menos x3 mais 2x, determinar A de x mais B de x menos C de x. Temos que tomar cuidado com os sinais aí, senhores. Então vai ser 7x3 mais 2x2 menos 5x. Bacana? Beleza. Mais 2x3, entre parênteses, menos x2 mais 7. Vamos colocar por segurança, né? Menos parênteses, menos x3 mais 2, porque agora a gente multiplica o sinal e fica 7x3 mais 2x2 menos 5x mais 2x3 menos x2 mais 7 mais x3 menos 2x. Agora, somar termos semelhantes. X3 com x3. Eu tenho 7x3 mais 2x3 mais 1x3 no final. 7, 2, 9 com 1, 10x3. Eu tenho 2x2 menos 1x2. Ficou só 1x2. Eu tenho menos 5x mais 7x. Eu tenho mais 2x. Menos 2x, eu não tenho nada, ficou sem nada. Então, a resposta dessa soma e a subtração é 10x3 mais x2. Acredito que os senhores compreenderam e vamos para o próximo. Agora é exercício para os senhores se divertirem. Verifique se o número 3 é a raiz do polinômio P de x, x3 menos 3x2 mais x menos 6. Determina o valor de k no polinômio 7x, x3 mais 7x2 menos kx mais 3, sabendo que menos 1 em raiz. Lembra que eu fiz um exemplo? Só que lá eu coloquei A e B, tá? Determina o valor de k no mesmo polinômio, é uma situação idêntica, e tem duas situações, né? Tem um e tem o 2. É 8x2 menos x3 menos 5k, sabendo que k é raiz.
Depois eu tenho mais um exercício de número 2, de P de x igual a x3 mais ax2 mais b menos 18 mais x mais 1, sabendo que 1 é raiz do polinômio e P de 2 é igual a 25. Bacana? Então, P de 2 é 25. Se eu colocar no lugar de x, eu colocar 2, P de 2 vai ser igual a 25. E se 1 é raiz, se eu fizer P de 1, vai dar 0. Pense aí, tá tem exemplos aí, ok? Agora nós vamos colocar um número complexo aí, não é para complicar, não. É para a gente ir, não perder o hábito de trabalhar, que sempre aparece em provas do Enem, de concursos, tá? Se quer dar um likezinho para nós aí, não, hein? Inscrever no canal. Determine o valor de A para que o número 1 menos I seja raiz do polinômio. P de x igual a x2 menos 2x mais 1. Polinômio de equação geogébrica número 3. Dados os polinômios, P de x ao quadrado menos 4x mais 3, Q de x igual a 2x mais 4 e R de x igual a x ao cubo mais 4x menos 5. Calcule P de x mais R de x, Q de x menos P de x. Essas operações que estão aí, né? Q de x ao quadrado, dados os polinômios. Cuidado com o quadrado perfeito aí, nós temos que ir treinando isso aí, tá? P de x é igual a x2 mais 8x mais b, e Q de x 3x2 menos bx mais a menos c. Determinar b e c, dos quais P de x mais q é um polinômio nulo. Então, a soma dos dois polinômios vai ser igual a 0. Né? Raciocinou aí? Bacana. Qualquer dúvida, estarei à disposição dos senhores nos comentários. Divisão de polinômio. Vamos lá com calma nisso aí, que a gente vai dar uma coisa bem interessante. Isso aí, que já aprendemos isso lá no ensino fundamental. Temos que tomar muito cuidado, quem tem várias formas de fazer divisão e várias situações. Então, vamos com calma. Dados os dois polinômios, P de x igual a h de x com h de x não nulo, porque se estiver dividindo, não pode ser zero no denominador, né? Dividir P de x por h de x significa encontrar dois polinômios Q de x e E de x, que satisfaçam as seguintes condições. P de x é igual a h de x, que é igual a Q de x vezes R de x. Você lembra? Quando a gente pega 4, dá aquele sinal da divisão, aquela barrazinha, e divide por 3. 4 vezes 3, 12 para 12, 0. Então, 12 é igual a 3 vezes 4 mais 0. Né? O dividendo é igual ao quociente multiplicado pelo divisor mais o resto. O grau de E de x não pode ser igual nem menor do que o grau de H de x. Né? Ou então, R de x é igual a 0. Vejamos, então, como que isso acontece. É uma divisão normal, como se fosse no número que vocês querem ver. Então, o divisor P de x é o dividendo. H de x é o divisor. Q de x é o quociente, é o resultado de divisão. O resto é o que sobrou, R de x. Para efetuar a divisão de polinômios, usamos um método da chave, semelhante ao empregado com números inteiros, onde a gente usa desde criança, lá no quarto, quinto ano do ensino fundamental. Então, ali vamos 337 dividido por 8. Bacana, a gente separa duas casas, porque a primeira casa já é menor do que 8. Então, não pode, separa duas, ficou maior que o outro, o 8 agora. 33. Qual o número mais próximo que eu multiplicar 8 vai chegar próximo de 33 ou ser igual? É o 4. 8 vezes 4, 32. Aí deu positivo, vai para lá com o sinal trocado. Ficou menos 32. Agora eu faço a soma, 33 por menos 32. 33 mais menos 32 é 1 positivo. Agora eu calmamente vou descer o nosso 7. Desci o 7, ficou 17. Qual o número que eu multiplico por 8? Vai chegar próximo de 17. O 3, 8 vezes 3, 24. Não dá, então tem que ser o 2. 8 vezes 2, 16. É menor que 17. Então aí vai dar 8 vezes 2, 16. Está positivo, vai para lá com o sinal trocado. Aí já está no quarto quadrinho. Então ficou 17 somado com menos 16. 17 mais menos 16 deu 1 positivo. Bacana. Então nós temos aí 337 é o nosso dividendo. Correto? 8 é o divisor, é quem está dividindo. Que é o quociente, é o resultado de divisão. Resto é o que sobrou. Bacaninha? Então, aquilo já estou acostumado, não custava nada lembrar. A gente vai aplicar todos esses conceitos na divisão de polinômio. Vamos usar o mesmo procedimento para a divisão de polinômio. Eu tenho P de x menos 5x ao quadrado menos 5x mais 6. G de x, x menos 3. Né?
Vou pegar P de x e dividir por G de x. O nosso dedinho está mostrando, está nos perguntando qual o número. Eu vou pegar só o primeiro, o x ali, exatamente, do divisor, que é o x menos 3. Certo? Então, qual o número que eu multiplicar por x vai dar x2? A gente sempre procura com o mesmo sinal que está lá. Vai ser o quê? X, né? Que eu só multiplicar x vezes x vai dar x2. Então, o dedinho está mostrando ali, no lugar que o dedinho pediu, eu coloquei o x de verde. X vezes x ao quadrado dá x ao quadrado positivo. Então, eu levo para lá com sinal trocado, menos x ao quadrado. Agora, eu sou obrigado a multiplicar o 3 também pelo x. X vezes menos 3 dá menos 3x. Deu menos 3x, vai para lá com sinal trocado, mais 3x. Está ali de laranja. Bacaninha? Agora eu somo tudo. x2 com menos x2, né? X ao quadrado mais menos x2 dá zero. Cortou. Menos 5x mais 3x deu. Devo 5, tenho 3. Devo 2, menos 2x. Aí está o resultado. Agora, o que vai acontecer? Eu vou ter que, obrigatoriamente, descer o 6, igual eu fiz com o 7 lá no número, você lembra? Então, desci o 6 ali embaixo, um terceiro quadro, menos 2x mais 6. Agora eu vou só preocupar com o primeiro, qual o número que eu devo multiplicar por x para que dê 2x. É o 2, né? Então, vai ser o quê? Menos 2x. Por que é menos 2? Porque o que está lá é menos 2, entendeu? Porque se lá tivesse mais 2, eu vou multiplicar por mais 2, que eu vou trocar o sinal depois, senão não anula. Então, vai ser menos 2x. Menos 2x vezes x, menos 2 vezes x dá menos 2x. Vai para lá, sinal trocado, mais 2x. Menos 2 vezes menos 3 dá mais 6. Vai para lá, menos 6. Olha, gente, menos 2x, cortou, mais 6 com menos 6, o resto nosso é zero. Então, a nossa divisão é feita o seguinte, eu posso dizer que x2 menos 5x mais 6 é x menos 3, que multiplica x menos 2 mais zero. Bacana? Isso é interessante, quando a gente precisa fatorar, é bom usar também divisão, às vezes dá certo. Eu cheguei como eu tivesse fatorado esse polinômio, né? x2 menos 5, eu posso dizer que é x menos 3, que multiplica x menos 2. Multiplica aí distributivamente, depois faz as contas e me conta. Esse aqui é mais complexo, mas é o mesmo procedimento. Olha lá, x4, x à quarta, né? Mais x ao cubo, menos 7 ao quadrado, mais 9x, menos 1. Dividido por x ao quadrado, mais 3x, menos 2. Mesmo procedimento. Vou perguntar para você, se alguém perguntar para os senhores o seguinte, qual é o número, o valor que eu multiplicar x2, eu posso chegar num resultado igual a x4? Só pode ser o próprio x2, né? Que x ao quadrado vezes x ao quadrado é x à quarta potência, positivo. Que lá, o de branco está positivo, então aqui tem que dar positivo, porque quando eu levo para aula, eu levo por sinal trocado, menos x à quarta. Agora eu sou obrigado a multiplicar os outros termos. X ao quadrado vezes mais 3x, tá? Mais 3x ao cubo. Vai para lá, menos 3x ao cubo. E x ao quadrado vezes menos 2 dá menos 2x ao quadrado. Vai para lá, com sinal trocado, mais 2x ao quadrado. Assim ficou de verde ali. Agora eu somo semelhante. x4 com x4, cortou. Então, vamos somar os termos semelhantes. Cortou x4 com x4, x à quarta com x à quarta, que é um é positivo ou negativo, x3 com menos 3x3, mas eu tenho um positivo e 3 negativo, menos 2x ao cubo. 7x ao quadrado negativo, mais 2x ao quadrado, ficou menos 5x ao quadrado, está ali de vermelho. Agora, automaticamente, eu vou descer o mais 9x menos 1. Muito bem. Agora eu tenho que preocupar com menos 2x ao cubo. Qual o valor que eu vou multiplicar x ao quadrado e que eu vou obter menos 2x ao cubo? É exatamente o menos 2x, certo? Então, e assim eu coloquei menos 2x ali. Menos 2x vezes x ao quadrado dá menos 2x ao cubo. Menos negativo. Vai para lá com o sinal trocado. Positivo. 2x ao cubo.
Agora tem que multiplicar os outros termos. Mais 3x vezes menos 2x. Vai dar menos 6x ao quadrado. Vai para lá com o sinal trocado. Mais 6x ao quadrado. Menos 2x vezes menos 2 dá menos 4x. Vai para lá, dá mais 4x, né? Menos vezes menos mais. Tem que tomar cuidado aí. Então vai dar mais 4x. Vai para lá, menos 4x. Beleza. O menos 1 não tem com o que somar, só baixei ele. Então ficou 2x3 com menos 2x3, cortou. Menos 5x2 com mais 6x2 deu 1 5x2. E mais 4, 9x, né? Um cortou, ficou mais x2. Depois 9x com menos 4x deu mais 5x, que é mais 9 menos 4 é igual a mais 5. E o menos 1 só baixei ele ali. Ele não está somando ele não, tá? Bacana? Beleza. Então agora eu temos aqui x2 mais 5x menos 1. Vamos para a terceira etapa agora. Ok? Terceira e última etapa, né? Agora vamos continuar ali. Ó. Qual o número que é multiplicado por x2 vai dar x2? É 1. x2 vezes 1 vai dar x2. Vai para lá, menos 1x2. Eu coloquei 1 e não precisava ter colocado não, mas só para poder destacar, né? Mais 3x vezes 1 dá mais 3x, vai para lá menos 3x. E menos 2 vezes 1 dá menos 2, vai para lá menos 2. Agora é só somar. Menos x ao quadrado com mais x, cortou. Mais 5x com menos 3x, deu 2x. Menos 1 com mais 2 deu mais 1. Então, isso aí é o quê? É x ao quadrado menos 2x mais 1, que multiplica 2x2 mais 3x menos 2, mais 2x menos 1. É o resultado. x4 mais 7x3 menos 7x2 mais 9x menos 1. É isso aí. Ok? Bacana, feita a divisão. O resultado da nossa divisão quociente é x2 menos 2x mais 1. O resto, 2x mais 1. Legal, simples assim. Bom, esse exemplo 3 ele é bacana. Preste bem atenção nos detalhes dele. Dado o polinômio x3 menos kx2 mais 9x, o valor de k que faz com que esse polinômio seja divisível pelo polinômio x menos 3 é. Então, primeira coisa, para o número ser divisível por outro, o resto tem que dar zero. Não é lógico? Muito bem. Então, o resto dessa divisão tem que ser igual a zero. Então, eu vou fazer a divisão e ver que resto que vai dar. Se eu achar o resto igualar a zero, eu acho o valor de k. Estão vendo lá? Então, vamos lá. Pergunta de $1 milhão. Qual o número que é multiplicado por x vai dar x3? É o x2. Vai dar x ao cubo. Vai para lá, menos x ao cubo. Agora tem que multiplicar o 3. Qual o número que eu multiplicar por x? Multiplicar normal, não tem que perguntar nada, né? X ao quadrado vezes menos 3 dá menos 3x ao quadrado, vai para lá positivo. Soma os termos semelhantes. Cortei com cortei, ficou lá. Agora eu vou somar k menos kx2 por mais 3x2. Então eu coloco em evidência o x2, vai ficar menos k mais 3 que multiplica x2. Abaixei o 9x. Até aqui eu acho que todo mundo foi bacana, que deu uma complicadinha ali, mas é coisa simples, só ter cuidado com o sinal. Muito bem, agora eu tenho aí qual o número que eu vou multiplicar x para que dê menos k mais 3x ao quadrado. É menos k mais 3x, né? Porque se eu multiplicar ali, vai dar menos k mais 3x ao quadrado positivo, né? Correto? Vai para lá, negativo. Esse negativo com menos k mais 3x ao quadrado. Compreenderam aí, né? Agora tem que multiplicar por 3. Vai ficar menos 3 que multiplica menos k mais 3x. Então ficou mais, que deu exatamente negativo, né? Porque vezes menos 3, vai vir para cá mais menos k mais 3 que multiplica 3x. Bacaninha, né? Ali um cortou com o outro, ficou menos k mais 3 que multiplica 3x, abaixei o 9x. Agora, eu vou dar uma ajeitada nessa história, porque tudo tem coeficiente x. Então, o que acontece? Eu vou colocar o x em evidência. O 3 está multiplicando 3 lá dentro, ficou menos 3k mais 9. Somado com outro 9, dá 18, ficou menos 3k mais 18, que multiplica x. Então, qual o número que eu vou multiplicar lá para eu ter esse valor? Menos 3k mais 18x. É o mais 3k menos 18x, que quando eu multiplicar lá vai dar menos 3k sem o x, né?
mais menos 3k mais 18 sem o x. Quando multiplicar por x, ele fica multiplicado por x positivo, vai descer negativo. Agora multiplica ele por 3, né? Então eu tenho 3 que multiplica, vai ficar menos 3, que multiplica menos 3k mais 18, vai descer para cá, mais 3k, que multiplica menos 3k mais 18. Somei termo com termo semelhante, nos sobrou 3 que multiplica menos 3k mais 18. Correto? Muito bem. Feito isso aí, essa simplificação, essa fatoração aqui que deu menos 3k mais 18, está acima da minha cabeça e do lado da continha. É por isso que eu fiz e vocês viram isso aí, tá? Foi só para mostrar como é que eu cheguei a menos 3k mais 18. Bacaninha? E o resto é 3 que multiplica menos 3k mais 18. Então, para que isso aqui seja divisível, o k, esse resto tem que dar zero. Então, 3 que multiplica menos 3k mais 18 tem que ser zero. Menos 9k mais 54 é igual a zero. Vou dividir tudo, porque eu multipliquei, ó, menos 3 vezes menos 3k, menos 9k. Menos 3 vezes 18 mais 54 igual a zero. Menos 9k, subtraindo 54 todos os dois lados, ficou menos 9k igual a 54. Dividindo tudo por menos 9, k é igual a 6. Se k for igual a 6, a divisão desse aí vai dar exatamente, vai ser uma divisão exata, e o resto vai ser zero. Bacana esse exercício, né? Acabei agora o seguinte, já que nós dividimos lá, e achamos que k tem que ser 6, eu vou escrever 6 no lugar de k e vou dividir para ver se vai dar zero mesmo. Então, x ao cubo menos 6x ao quadrado mais 9x dividido por x menos 3. Vai dar x2 vezes x dá mais x2, x3 vai para lá menos x3. Vezes menos 3 vai dar menos 3x ao quadrado. Vai para lá mais 3x ao quadrado. Somei. Menos 6 mais 3 deu menos 3x2, abaixei o 9. Qual o número que eu vou multiplicar por x para dar menos 3x2? É o menos 3x. Vai dar menos 3x2, vai para lá mais 3x2. E menos 3x vezes menos 3 dá mais 9, vai para lá menos 9. Somei, o resto deu zero. Viu só como é que a matemática funciona? A matemática é linda, e por isso, senhor, esqueça de dar um like embaixo para mim não, hein? Inscreve no canal. Qualquer dúvida, estarei à disposição nos comentários. Vamos passar exercício para vocês agora. Efetua a divisão, igual eu expliquei para os senhores, a divisão de P de x por H de x, né? Tem aí x2 mais 4x e H de x igual a x mais 1. Tem a letra E, a letra B, a letra C, tá? Certo? E tem a letra, o H de x, a letra C é um pouquinho maior, o H de x é x2 menos 6x mais 5. Então vão com calma, com bastante carinho, cuidado, vocês vão resolver tudo aí igual eu ensinei, tá? Calcula os valores de m e n para que seja exata a divisão de polinômio P de x igual a 2x3 mais mx2 mais n menos x, dividido por 2x2 menos x igual a 1. Aquela mesma história, fazer resto igual a zero, hein? Dividindo 7x, não, dividindo P de x igual a x3 menos 4x mais 7 por menos 3 por um certo polinômio h de x, obtemos o quociente x menos 1. E o resto x menos 2. Determine que polinômio é esse, né? Então, o polinômio é esse, dividido por alguma coisa. Como é que eu faço para descobrir que 4 vezes 3 igual a 12 mais 0? Vamos lá, lembra disso aí? Vai dar para fazer esse exercício aí, tá? Sabendo que o polinômio P de x é x3 menos 6x2 mais 3x mais 10, é divisível por h de x igual a x menos 2. Resolva a equação x3 menos 6x ao quadrado mais 3x menos 10 igual a zero. A divisão do polinômio P de x igual a 2x3 menos 7x2 mais 4x mais 1 pelo polinômio 2x ao quadrado menos 5x menos 1 tem como quociente qual polinômio? Esse é o exercício de número 5 para vocês se divertirem, né? Agora o 6. Sobre a divisão por polinômio, julgo as afirmativas a seguir. Marque a afirmativa correta. Então, tem duas afirmativas. Então, vocês vão pensar, vão ler tudo que eu contei, toda historinha bonitinha que eu contei para vocês, e me falar qual que está correta. As duas afirmativas são verdadeiras, somente uma é verdadeira, somente a 2 é verdadeira, as duas afirmativas são falsas. Dá uma analisada, depois vocês me contam, tá?
Vamos ao exercício número 7. Considere o polinômio p de x, 3x2 mais 2x menos k, o valor de k para que esse polinômio seja divisível por x menos 1. Aquilo que eu ensinei para vocês. E façam, gente, porque esse exercício aí, ó, cai muito em concurso, hein? Basta dividir e fazer o resto igual a zero. Mesma coisa acontece com p de x menos 6mx ao quadrado mais n, para que m e n são constantes reais e divisível pelo polinômio x ao quadrado menos x menos 3. Sabendo que p de 3 é zero, e a diferença entre m menos n é igual a... Então, vocês vão calcular o valor dele para você saber a diferença dele, né? Então, você sabe que p de 3 é zero. E, para ser divisível, aquele valor todo, o resto tem que ser igual a zero. Bacana? Caprichem lá, vamos ver o que vai dar isso aí. Raciocínio. Se tiver dúvida, me procure nos comentários. Esquece também desse like aí pra gente, inscrever no canal não, hein? Nós vamos estudar agora um método prático para resolver divisão. Só também se quando for na forma que o dividendo, né? Para quando você vai dividir o dividendo, o divisor seja na forma x menos a. Né? O dispositivo para abrir o fim é uma forma de dividir um polinômio de grau n maior que 1 por um binômio de primeiro grau, na forma x menos a. Esse método é uma maneira simples de realizar a divisão entre um polinômio e um binômio. Uma vez que, para realizar essa operação, utilizamos a definição e é bastante trabalhoso, né? Então, vamos agora ver como é que a gente pode fazer isso. Vamos ver? Nós vamos fazer passo a passo, para vocês entenderem bem. O passo a passo da divisão de polinômio pelo método Birol-Ruffini. Esse dispositivo pode ser utilizado na divisão de polinômio p de x, que possui um grau maior que 1 e um binômio tipo x menos a. Vamos acompanhar passo a passo o exemplo a seguir. Utilizando o dispositivo Birol-Ruffini, divida o polinômio x3 mais 2x2 mais 5x pelo binômio x mais 1. Primeiro passo é desenhar dois segmentos de reta, um na horizontal e o outro na vertical. Vocês estão vendo aí, um na horizontal e o outro na vertical, um na horizontal. Bacana? Beleza. Tá aí o exemplo. Vamos para o próximo passo. O segundo passo é colocar os coeficientes do polinômio p de x no segmento de reta horizontal e a reta do segmento vertical e repetir o primeiro coeficiente na parte de baixo, no lado esquerdo do segmento vertical. Devemos colocar a raiz do binômio para determinar a raiz de um binômio. Basta igualá-lo a zero assim. Por exemplo, o binômio que está sendo dividido não é x mais 1? X mais 1 igual a zero. Então, eu subtraio 1 de cada lado e acho o valor de x. X igual a menos 1. Então, ali está vendo de vermelho, onde eu coloco esse valor, que é aquele que é do divisor, né? Menos 1. Entenderam? Tome cuidado. Se ali fosse x menos 1, entraria ali mais 1. Agora, eu coloquei 3 de verde ali, porque lá no x3 é 3. Coloquei 2 de verde, porque no x2 é 2. Coloquei 1 de verde, porque no x é 1. E coloquei 5, que é o termo independente. Bacana? Feito isso, agora a gente vai para o terceiro passo. Terceiro passo, vamos multiplicar a raiz do divisor pelo primeiro coeficiente, localizado na baixa horizontal. E, em seguida, somar o resultado pelo próximo coeficiente, localizado acima da linha horizontal. E, em seguida, nós vamos repetir o processo até o último coeficiente, nesse caso, que é o coeficiente 5. Então, o que eu fiz ali? Eu peguei o 3, abaixei. Bom, é o primeiro que deu ali, você abaixa. Eu pego 3 e multiplico por menos 1. A mãozinha está mostrando ali, ó. 3 vezes menos 1, está de branquinho. 3 vezes menos 1. E somo com o que está lá em cima, que é o próximo número. O próximo número é o 2. Então, vai ficar 3 menos 1 mais 2. Então, dá menos 3, não dá? 3 vezes menos 1. Somado com 2, qual que é o resultado? Menos 1 abaixo. E assim eu vou continuar com esse processo até chegar no final. Vamos ver como é que é? Agora vamos fazer o terceiro passo, né? Terceiro passo, agora vamos multiplicar o divisor pelo coeficiente localizado abaixo da linha horizontal e a seguir a gente vai somar o resultado. Aí já deu menos 1 ali, né? Na tela anterior. Agora eu vou pegar o menos 1 e multiplicar pelo menos 1.
Menos 1 vezes menos 1 deu mais 1. Somado com aquele 1, abaixou o 2. Mesmo procedimento da tela anterior. Vamos ver então agora como é que vai ficar? Vamos fazer a mesma coisa agora. Vou pegar o 2, multiplicar por menos 1 e depois somar com o próximo. 2 vezes menos 1 dá menos 2. Menos 2 somado com 5 deu 3. Então, agora acabou, não tem mais com o que trabalhar. Como é que fica isso aí? Tome bem cuidado com o negócio seguinte. Se ali é 3x3, vai ser sempre com n menos 1. Como é que fica isso? Vejamos. Após realizar os 3 passos, nós vamos analisar o logaritmo do que isso fornece. Na parte superior da linha horizontal e à direita da linha vertical, temos o coeficiente do polinômio P de x. Assim, o número menos 1 é a raiz do divisor, e, portanto, o divisor de x é x mais 1. Por fim, o quociente pode ser encontrado com os números localizados abaixo da linha horizontal, sendo o último número o resto da divisão. Sempre o último é o resto da divisão, lembre-se disso. Lembre-se que o grau do dividendo é 3 e é dado por 3 menos 1, que é igual a 2. Assim, o quociente fica, lá não é 3, x ao quadrado. Mas o próximo é x, que é menos 1x. É só menos x, né? Mais 2, que é igual a 3x2 menos x mais 2. Sobrou 3. O 3 é o resto dessa divisão, certo? R de x é igual a 3. Simples assim é o método Briot-Ruffini. Bacana? Bom esse método, né? Um exemplo bem bacana, né? Para vocês que costuma cair muito tipo de coisa, e eu uso a Briot-Ruffini que é mais rápido de resolver. Na divisão de polinômio P de x, o binômio x menos a, ao se usar o dispositivo prático Briot-Ruffini, encontrou-se. Esse aí é o resultado. Menos 2, 1, P, não sei. Ele quer que a gente calcule o P. Menos 3, 4 e menos 5. Q, menos 4, 5, R e 7. Então, ele quer que você encontre valores de A, Q, P e R. Né? X menos A. Então, eu dividi aqui por X menos A. Beleza, muito bem. Agora, eu tenho que prestar atenção no seguinte. O polinômio, eu tenho o último, eu sei que é resto. Né? Eu sei que o último é resto. Correto? Aí eu sei, por exemplo, que o Q, obviamente, o Q só pode ser igual a 1, porque o que a gente não abaixa o primeiro, Q é igual a 1. Já descobri uma coisa. Isso é de cara. A regra não é. Você lembra que ela era 3 no exemplo que eu fiz? Só de si o 3? Pronto. Então eu já sei que Q é igual a 1. Só de olhar. Não, você é fantástico, hein? Que bom, hein? Já que todo mundo percebeu isso, se Q é igual a 1, como é que eu cheguei no resultado? Eu peguei 1, multipliquei por menos 2, peguei 1, multipliquei por menos 2. Deu o quê? Menos 2. Para menos 2, para mim chegar no 4, o que teve que acontecer? Olha só, por que eu sei que o A é menos 2? Porque lá a gente não coloca lá x igual a menos A? X menos A igual a 0, x igual a A. Bacana? Para poder dar ali menos 2, para ser menos 2, olha cá. Por que A é menos 2? X mais 2 igual a 0. X igual a 2. Porque ali já estava menos 2, ele me deu aquilo ali. Eu sei que x é igual a 2, então o A é menos 2, porque ali fica x mais A. Porque quando eu fizer x menos A igual a 0, x é igual a A. Então A tem que ser menos 2, porque aí eu coloco ali menos 2, porque ali no vermelho ficou menos 2. Bacana, né? Então eu já sei se A é menos 2 e Q é menos 2. Então, aí acabou o problema. 1 vezes menos 2. Então, o Q, que é 1, vezes menos 2, somado com P dá menos 4. O Q eu sei que é 1, acabou. Né? Porque eu fui menos 2Q mais P. O Q é 1, menos 2 mais Q é igual a menos 4. Beleza. Então vai ficar menos 2 mais P igual a menos 4. Porque o Q é 1. Nós sabemos disso. Então, menos 2 mais P igual a menos 4, P igual a menos 4 mais 2. P igual a menos 2. Simples assim. Se P é menos 2, beleza. Agora, se P é menos 2, está ali menos 2. O R, como é que surgiu o R? R é o quê?
a 5 vezes menos 2 mais 4. Não é assim que acontece? R é igual a 5 que multiplica menos 2 somado com 4. Não é a regra de Biorfino? Então, R é igual a 5 vezes menos 2 mais 4. R é igual a menos 10 mais 4. R é menos 6. Está aí a resposta. A menos 2, Q menos 1, P igual a menos 2 e R igual a menos 6. Tudo aplicando o método Biorfino. Bacana esse também, né? O outro exemplo bem bacana. Determina o coeficiente e o resto da divisão. 2x2 menos 5x mais 2 por 2x menos 1. Eu vou usar o método Biorfino, mas eu tenho que ajeitar isso. O método Biorfino tem que ser x menos a. Eu não pego, quando é x mais a, eu não fico x igual a menos a, não faço igual a zero. Então, eu vou seguir. Primeiro, eu vou ajeitar esse negócio todo. Eu vou dividir tudo por 2, tanto o p de x como o h de x. Bacana? Porque aí eu vou eliminar aquele 2x, vou deixar o x sozinho. Vamos dividir por 2? Dividindo por 2 o p de x sobre 2 é 2x, 2 sobre 2 menos 5x sobre 2, mais 2 sobre 2. E o h de x? Eu vou ver 2x sobre 2 menos 1 sobre 2. Simplificando, ficou x2 menos 5x sobre 2 mais 1, e o h de x, x menos meio. Então, agora eu pego x menos meio igual a zero, x igual a meio. Acabou. Lá dentro do negócio do Biorfino, eu vou colocar meio. Vamos fazer isso então, para ficar bacaninha? Tá ali os valores que eu encontrei na tela anterior, né? Coloquei o meio ali, coloquei as raízes, né? Que nós tínhamos achado 1, menos 5 meios e 1. Bacana? Que é o que deu lá. Tá ali, ó. x2 menos 5x mais 1. E o outro é h de x menos meio. Bacana, aí eu vou escrever isso tudo aqui agora. Então, eu vou pegar, abaixei o 1 e multiplicar por meio. 1 vezes meio vai dar meio, somado com menos 5 meios, vai dar menos 4 meio, que vai dar menos 2. A continha está aí do lado. Agora, eu pego menos 2 e multiplico por meio, vai dar menos 2 sobre 2, que é igual a menos 1. Menos 1 somado com menos 1, zero. Então, Q de x é x menos 2. Certo? Que é o resultado que nós achamos. Não abaixa 1 grau aqui? 1x menos 2. O resto é zero. Então, P de x é 2x mais 1, que multiplica x menos 2, e o resto, zero. Simples assim. Só aplicamos a nossa regra e não tivemos nenhum problema. Tem um teorema de D'Alembert que ajuda muito a gente a resolver as coisas rápido. Tem que prestar atenção no detalhe, que você vai pegando exercício, você bate o olho, aí você aplica D'Alembert, você resolve rapidinho. Olha, o teorema diz que o resto da divisão de polinômio P de x por x igual a A é P de A. Antes de fazer a demonstração, vamos verificar o teorema por meio de um exercício. Vamos calcular o resto da divisão P de x3, x ao cubo menos x ao quadrado menos 2x mais 3 por x mais 2 e compará-lo com P de x menos 2. Vamos lá. Resolvendo por Biorfino, nós ali, pegando ali, nós igualamos, né? Dá x mais 2, x igual mais 2 igual a 0, x igual a menos 2. Bacana, então aí desce ali menos 2. Aí coloquei os coeficientes, né? Do x3 é 1, depois é menos 1 do x ao quadrado, menos 2 que é do x, e o 3 o termo independente. Abaixei 1, 2 vezes menos 1 dá menos 2, somado com menos 1 dá menos 3, depois vai dar menos 3 vezes menos 2 dá menos 6, somado com menos 2 dá 4. Depois eu tenho 4 vezes menos 2 dá menos 8, somado com 3, menos 5. Então temos aí o polinômio x ao quadrado menos 3x mais 4 e o resto igual a menos 5. O que o D'Alembert falou? Certo? Se eu fizer x menos 3 menos x menos 2x mais 3, se eu fizer o p de menos 2, p de menos 2 é quanto que é? Menos 2x3 menos 2 ao quadrado vezes 2 vezes menos 2 mais 3. Fazendo as continhas, p de x é igual a menos 5. Então, o que ele fala? Se o teorema dele fala a divisão de polinômio por x menos a é p de a. Correto? Então, está aí o resultado nosso. O resto não foi menos 5? Fizemos o P de menos 2, o resto, o P de x igual a menos 5. Vejamos na prática agora como é que isso acontece. Aplicando o dispositivo de Biorfino, que vocês acabaram de aprender, calcule o coeficiente e o resto dessa divisão. Está aí letra A, letra B, letra C, letra D
E letra E, vocês vão pegar, aplicar o mesmo método, qualquer coisa, dúvida, vocês fazem a divisão pelo método comum, mas treine Briot Rufino, que ele é muito importante. O exercício 2 está aí, né? Calcule o valor de A, sabendo que aí tem que tomar cuidado. Mesmo, pode usar Briot Rufino do mesmo jeito, é usando Briot Rufino que eu quero que vocês façam, né? Vocês vão achar, tanto no letra A como letra B, tem as variáveis aí, vocês vão aplicar o método Ruffini, tomar cuidado, desce o primeiro, joga lá para cima e tal, aí é tranquilo, tá? Mesma coisa, exercício 3, calcule os valores de B, A e B, para que o polinômio x ao cubo mais ax mais b seja divisível por g de x igual a menos x menos 1 ao quadrado. Né? Como é que a gente pode resolver isso, né? Então vamos lá para a gente ver? Pensem nisso aí, isso aí vou deixar para vocês pensarem mesmo. Vejamos agora mais um aqui, efetua a divisão de p de 3x ao cubo menos 2x ao quadrado mais ix menos 3i. Tá? Por x mais i. Vamos usar um número complexo aí para a gente não ficar esquecido dele, né? Correto? Lembrando aí que vocês ver que tem o ix mais i, por ix mais i. Bacana? Lembrando a vocês que menos 3i é um termo dependente. Agora eu tenho o ix lá que não é independente, tá? Polinômio de equações algébricas, exercício 5. Só usar aquelas regras também de multiplicação e divisão e soma dos números complexos, né? Calcule o resto da divisão de 2x3 menos 4x ao quadrado mais x menos 1 por h de x. 4x mais 2x ao quadrado menos 5x mais 1. Bacana? Por x mais 3. Só fazer isso e não vamos ter problema. Vai lá, use a Briot Rufini e mete bronca nisso aí para nós. É exercício para você se divertir muito e aprender bastante, né? Polinômio p de x igual a x2 menos 3x mais 2 divisível por x menos 3. Verifique se ele é. Para ser divisível, o resto tem que dar zero, né? Determine b e c de modo que o polinômio x4 mais x2 mais bx mais c seja divisível por h de x menos 2. Quando dividido por x mais 2, deixa o resto a 4, né? Igual a 4. Presta bem atenção no enunciado para vocês não se perderem. Determine um polinômio p de x do terceiro grau que se anula para x igual a 1 e é dividido por x mais 1, x menos 2 e x mais 2. Apresenta resto igual a 6. Então, vocês podem falar assim, é do terceiro grau? A, x3 mais b, x2 mais cx mais d. Aí vocês vão ver o que eu estou falando, tá? Considere o polinômio p de x igual a 3x3 mais 2x2 mais 12x mais k e responda. Se menos 2 é raiz de p de x, qual é o valor de k? Se k é igual a 1, qual é o valor do resto da divisão por x menos 3? Se k é igual a 1 menos i, já é um número complexo, então 2i é ou não raiz de p de x? Só vocês substituir, depois vocês me respondem se é ou se não é. Senhores, cada um de vocês sabia dizer em que momento de sua formação começou a usar letras ou outros símbolos no lugar de números para resolver problemas matemáticos? No início dos seus estudos de matemática, você certamente fazia contas, resolvia problemas que tinham bastante ligação com o seu cotidiano, até que chegou um ponto que os problemas ficaram mais complexos. Nesse momento, foram introduzidos artifícios que facilitavam a representação dos componentes do problema, como o uso de letras, que representavam a incógnita. E daí vem a expressão o X da questão. Voltando aos célebres papiros egípcios, vimos que, no início, os problemas tratavam de situações do cotidiano e eram resolvidos de um modo simples, quase por tentativa e erro. Mas, com o tempo, surgiram os símbolos e a aritmética se transformou em álgebra. De fato, aritmética e álgebra coexistem e esta última é hoje bem sofisticada. O termo álgebra vem do título livro Al-Jabrai, Muga Balaf, escrito em Bagdá por volta de 825, mais ou menos depois de Cristo, pelo matemático árabe Mohamed Musa. Ao casamento, eu não sei falar árabe não, tá? Mohamed, filho de Moisés e coisa minha. Aquela turma lá da Arábia lá, ok?
E eles começaram a introduzir essa coisa aí. Vejamos, então, mais detalhes sobre a álgebra. O matemático Al-Khwarizmi, que foi quem propôs a reorganização dos termos que aparecem na equação para chegar à solução. A álgebra sugeria com essa finalidade resolver equações, por isso poderia ser até chamada a ciência das equações segundo Balkand, em tópicos da história da matemática. Dizemos equações algébricas quando são compostas de termos que contêm potências de x e outras letras, qualquer que indique a expressão que as contém é um polinômio. As equações polinomiais são comuns na matemática. Para encontrarmos valores desconhecidos em polinomial qualquer, a equação que tenha um polinômio igual a zero, o grau desse tipo de equação depende do maior expoente dos termos do polinômio. Pelo teorema fundamental da álgebra, TFA, toda equação polinomial de grau n possui soluções complexas. Essas soluções são conhecidas como raízes da equação. Quanto maior o grau do polinômio, mais difícil será encontrarmos as suas raízes. O que é uma equação polinomial? Definimos como polinomial toda a equação que possui polinômio p de x igual a zero, ou seja, p de x igual a zero. Todo polinômio tem p de x é a elevado a n, x elevado a n, depois vai baixando, a elevado a n menos 1 é x elevado a menos 1, e assim vai até zero. Conhecendo, então, a equação exponencial de igualdade. A elevado a x elevado a n mais n menos 1 elevado a x elevado a n menos 1, e vai até no infinito quando x é igual a zero. Isso tudo sendo igual a zero. Aí a gente vai definir uma equação polinomial chegando p de x igual a zero. Em uma equação polinomial, é importante encontrarmos o grau dela, para que temos uma estratégia de resolução, né? E esse grau é definido pelo maior expoente, dado a incógnita, assim como é feito nos polinômios. 3x mais 1, maior grau, 1. 4x2 mais 3x, maior grau, 2. Na outra, maior grau é 3. Na última, maior grau é 8. Então, o grau do polinômio é o maior grau que existir nele, como está nos exemplos aí enunciados. O método da resolução de uma equação polinomial está diretamente ligado ao seu tipo. Existem dois tipos de equação polinomial mais comuns em exercícios e problemas, tanto na matemática como nas áreas afins. São eles: equação polinomial do primeiro grau e equação do segundo grau, como nós alcançamos de ver nos conteúdos anteriores. Conhecendo a equação tipo ax mais b igual a zero, onde a e b são números reais, para resolver, sempre buscamos isolar a incógnita x, realizando operações inversas nos dois lados da igualdade. Resolva 3x mais 6. Primeiro passo, subtrair 6 de ambos os lados. Nós temos 3x igual a menos 6. Segundo passo é dividir por 3 ambos os lados. Então, x igual a menos 2. Como fizemos os procedimentos todos aí nas resoluções, ok? Relembrando aos senhores que na resolução da equação de segundo grau, né, completa o tipo ax2 mais bx mais c, recorremos ao cálculo do discriminante, que é o delta, conhecendo também como, né, o delta já se conhece, para usar a forma de Bhaskara. Existem outros métodos de resolução para equações polinomiais, o segundo grau, como a soma e produto, que nós já conhecemos, aprendemos isso lá no 9º ano, né? O teorema fundamental da álgebra teve contribuições de muitos matemáticos ao longo da história. Muito antes da formalização conjunto dos números complexos, já havia algumas afirmações sobre ele. Essa sua formalização é atribuída ao matemático Gauss, né, que fez a sua primeira demonstração do teorema fundamental da álgebra e diz que um polinômio p de x com grau n, em que n é um número natural, possui raízes complexas. Isso significa que o grau de um polinômio indica a quantidade de soluções que ele possui. A decomposição de fatores do primeiro grau, uma das raízes da equação 2x3 menos 4x2 menos 2x mais 4, por exemplo, é 1. Resolva essa equação. Se 1, como vai aparecer assim, o cara te deu uma equação do terceiro grau e falou que 1 é raiz, aí não tem muito problema, você já vai compreender que x menos 1 é o divisor, certo? Então, x é 1, está ali 1. Bacana? Aí eu peguei o 2, coloquei ele que é o primeiro, menos 4, depois menos 2, e o 4, que são os coeficientes lá na função.
2 vezes 1, 2, somado com menos 4 dá menos 2, menos 2 vezes 1 somado com menos 2 dá menos 4 vezes 1 dá menos 4, somado com 4, 0. Então, temos a equação 2x2 menos 2x menos 4. Eu já sei de uma raiz é 1, né? Agora eu vou resolver essa equação que sobrou, é o Q de 1, que é a divisão, né? Que o resto deu 0. Então, eu vou pegar ela e achar as raízes dela. Se eu achei as raízes dela, eu achei a raiz que resolve todas as outras 3. Então, delta é menos b ao quadrado, menos 4ac, delta vai dar 36, x é menos 2, mais ou menos raiz de 36, sobre 2 vezes 2. Deu 2 mais ou menos 6 sobre 4. X' é 2, x duas linhas, menos 1. Achei as 3 raízes da equação. Que quando ele te dá a informação que já tem uma raiz, acabou. Ficou muito mais fácil resolver para o Briot-Ruffini. Bacana? Então, temos essa informação. Quando a gente não sabe a divisão e quer calcular as raízes. Então, é preciso nós sermos privilegiados e ter informação de pelo menos uma raiz. Senão, não tem como calcular as raízes disso dessa forma, não, tá? Bacana? É uma forma de calcular a raiz. E como eu falei, quanto maior o grau, maior a dificuldade de calcular uma raiz. Olha, para você ver, vejam, o grau é 4. x4, x à quarta, menos x ao cubo, menos 7x ao quadrado, mais x mais 6. Sabendo que é menos 2 e 1. Aí eu preciso ter duas informações, porque uma só não dá. Então eu peguei o menos 2 e usei Briot-Ruffini. Né? Peguei o menos 2 e usei Briot-Ruffini. Peguei, lá, coloquei o menos 2 e coloquei lá. E peguei, coloquei os coeficientes, baixei 1, menos 2 vezes 1, somado com menos 1, menos 3. Menos 3 vezes menos 2 dá mais 6, somado com menos 7 dá menos 1. Menos 1 vezes menos 2 dá mais 2, somado com 1 dá 3. 3 vezes menos 2 dá menos 6, somado com 6, 0. Agora eu vou colocar a outra raiz, que é o 1 que ele falou, que me privilegiou com a informação. Aí coloquei o 1 e vou lá. 1 vezes 1, 1, somado com menos 3, menos 2. Menos 2 vezes 1, somado com menos 1, menos 3. Menos 3 vezes 1, somado com menos 6, deu 0. Então, eu cheguei no final que eu tenho a equação x2 menos 2x menos 3. Encontrei as raízes dela, que tem 3 e menos 1. Fui privilegiado com as outras informações. Então, as raízes que anulam essa função é menos 2, menos 1, 1 e 3. Bacana? Simples assim. Adotem esse método e vocês vão resolver qualquer questão desse tipo. Cai muita questão dessa forma para usar Briot-Ruffini, é muito mais fácil. Vou finalizar deixando alguns para vocês resolver, né? x5, x4, x3, x ao cubo, menos 2x ao quadrado, menos 7x, menos 3, sabendo que menos 1 é raiz tripla. Então, tem 3 raízes de menos 1. Informação legal, né? Vamos para o mesmo procedimento, tá? O número 3 é a raiz dupla da equação. Então, tem 2 raízes de número 3. Esse é o do exercício 2. O exercício 3, né? Vocês têm aí esse 2 raiz dupla, tem 2 raízes igual a 2, calcula o valor de A e B. Se 1 é raiz dupla, então tem 2 raízes 1. 1 raiz 2 vezes. Você tem que fazer o procedimento 2 vezes, tá? Então vamos lá, para ver como é que faz?